Você gosta de história que fala de glórias, quedas, ressurgimento de uma torcida que nunca abandona? E se eu disser que o personagem desta história é o primeiro time argentino a ser campeão mundial, batendo de frente com um dos grandes do continente europeu? Um clube que viveu crises tão profundas que chegou a ser declarado morto pela justiça, mas que sempre renasceu pelas mãos de seus apaixonados torcedores que vestem esta camisa repleta de memórias, símbolos e também cicatrizes. Vamos falar de La Academia, o Racing Clube de Avellaneda e sua rica história e como foi a temporada do clube em 2000, 2001, quando vestiram esta camisa. Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Futebol Social Clube. Eu sou André Carvalho e aqui a gente conta as histórias mais marcantes do futebol a partir da minha coleção pessoal de camisas de clubes e de seleções. E antes de seguir, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o Futebol Social Clube a crescer e trazer ainda mais histórias incríveis para você. A camisa titular do Racing Clube em 2000-2001 era um verdadeiro símbolo de identidade. Tradicionalmente listrada em azul, celeste e branco, as cores que representam a bandeira argentina e também a alma da equipe. O design da temporada mantinha as listras verticais largas em contraste elegante com os detalhes em preto no colarinho e nas mangas. Muito similar ao que a seleção argentina usou na Copa de 1998, uma história que ainda vamos contar. Aguarde. Duas coisas chamam a atenção neste manto: a ausência de publicidade na camisa, o que dá à peça um aspecto mais limpo e quase retrô, além, é claro, o patch comemorativo central no peito, um escudo circular com estrela dourada, ano em que o Racing Club se tornou o primeiro clube argentino campeão do mundo ao vencer a Copa Intercontinental contra o Celtic da Escócia. O Racing nasceu em 25 de março de 1903 na cidade de Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires. O nome foi inspirado numa revista francesa chamada Racing, associada à velocidade, ao movimento e ao esporte. O clube se destacou rapidamente no cenário argentino. Na era amadora do país, entre 1913 e 1930, o Racing foi um dos clubes dominantes do período amador. Entre 1913 e 19, conquistou 7 campeonatos argentinos consecutivos, um feito histórico que lhe rendeu o apelido de La Academia, justamente pela qualidade técnica e refinamento tático de suas equipes nas primeiras décadas do século XX. Esse período estabeleceu a identidade do clube como uma potência ao lado de River Plate, Boca Juniors e Independiente, seu rival local. Nos primórdios da profissionalização do futebol no país, os albicelestes viveram uma fase de ouro, conquistando o tricampeonato argentino em 1949, 1950 e 1951. O clube entrou em um longo período de crises administrativas, financeiras e esportivas nos anos de 1970. Em 1983, por exemplo, caiu para a segunda divisão pela primeira vez em sua história, mas voltou 2 anos depois, em 1985. Apesar do apoio da torcida, o clube acumulou dívidas enormes e chegou a declarar falência em 1999. A virada do século também representou o renascimento do Racing. Em 2001, sob o comando de Reinaldo Mostaça Merlo, conquistou o torneio Apertura, quebrando o jejum de 35 anos sem títulos nacionais. O título representou um marco emocional para o clube e seus torcedores. Nos anos seguintes, vem mantendo campanhas regulares e tem conseguido se estabilizar entre os grandes do futebol local. E se há algo que diferencia o Racing, é a sua torcida. A enxada albiceleste é considerada uma das mais fanáticas da Argentina, capaz de transformar o estádio em caldeirão, mesmo nos piores momentos. A torcida La Guardia Imperial é uma das mais fiéis da Argentina. Tanto que nos anos 90, quando o clube viveu sérias crises financeiras, essa mesma torcida chegou a organizar rifas, marchas, manifestações para manter o Racing vivo. Um símbolo de resistência que sobreviveu a crises, mas sempre sustentado pela paixão popular. É uma paixão que não se explica, apenas se sente. A casa do Racing é o lendário estádio Presidente Perón, mais conhecido como El Cilindro,
Inaugurado em 1946, o estádio tem capacidade para mais de 50 mil pessoas. Seu formato circular e a proximidade da arquibancada com o campo fazem dele um dos templos mais vibrantes do futebol sul-americano. Um dos registros históricos mais relevantes do Racing aconteceu em 1967, quando o clube conquistou a Copa Intercontinental ao derrotar o Celtic da Escócia. O título foi decidido em 3 jogos. Depois de empatar em Glasgow e vencer em Avejaneda, a decisão foi em Montevidéu, no Estádio Centenário. O Racing venceu por 1-0, gol de Juan Carlos Cárdenas. Este triunfo transformou o Racing no primeiro clube argentino campeão do mundo, muito antes de Boca ou River alcançarem esse patamar. Outros marcos internacionais foram o título da Copa Libertadores em 1967, derrotando o Nacional do Uruguai na final, que garantiu o passaporte para esta conquista do Mundial contra o Celtic. Podemos ainda citar a conquista da Supercopa da Libertadores em 1988, batendo o Cruzeiro, e os títulos mais recentes da Copa Sul-Americana em 24, onde também bateu o Cruzeiro, e o título da Recopa Sul-Americana sobre o Botafogo no início de 2025. Entre os maiores ídolos albicelestes estão nomes como Orestes Corbata, Rubem Paz, Diego Milito, que inclusive é o atual presidente, Evaristo Barrera, o técnico Juan José Pizzuti, Juan Carlos Cárdenas e Lisandro Lopes. Agora vamos fazer uma rápida viagem na temporada em que o clube envergou esta camisa, disputando o torneio Apertura de 2000 e o torneio Clausura de 2001. No Apertura, o time não conseguiu brigar pelo título, mas serviu como uma preparação. Já no Clausura de 2001, o Racing viveu altos e baixos, mas foi formando a base que se tornaria campeã meses depois no Apertura da temporada seguinte. Um título marcante quando finalmente quebrou a escrita de 35 anos sem campeonatos nacionais. Durante a temporada 2000-2001, o Racing jogou 38 partidas oficiais, somando os 2 torneios já mencionados. Conquistou cerca de 8 vitórias, 16 empates e 14 derrotas. Marcou 33 gols e sofreu 50. O artilheiro da equipe na temporada foi Oswaldo Canóbio, com 8 gols. Mas não podemos deixar de mencionar Maximiliano Esteves, um atacante veloz e importante para o time. A temporada 2000-2001 pode não ter coroado a equipe com troféus, mas mostrou um clube que renascia, uma torcida que resistia e uma história que se fortalecia a cada jogo. O Racing mostrou que mesmo em tempos difíceis, sua torcida nunca deixou de acreditar. Um clube que caiu, mas voltou, que sofreu, mas renasceu, sempre movido por esta paixão. Porque no fim das contas aqui a gente sempre repete e sempre vai repetir. Futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. Não se esqueça de deixar o seu necessário like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com alguém que também ama o futebol argentino e gosta do futebol latino-americano também. E claro, corre lá para ver os outros vídeos da nossa coleção. Tem muito mais história de camisa que a gente contou e ainda vai contar. Te espero para um próximo vídeo. Até mais.